irmãos abram no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. O texto que nós trabalharemos essa noite vai do versículo 1 até o versículo 4. Abacuque 1, 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Vamos orar novamente. Senhor, nós somos gratos pelo culto até aqui, pelos louvores que tivemos a oportunidade de entoar a Ti, pelas orações feitas, mas agora chegamos ao momento mais importante do culto, o momento em que o Senhor falará conosco por meio da exposição da Tua palavra. Pedimos humildemente que o Senhor nos ilumine esta noite por meio do Teu Santo Espírito, mesmo diante das limitações do pregador, que o Senhor comunique a Tua palavra aos Teus filhos, nos ensinando, nos exortando, nos dando esperança. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, como foi anunciado no domingo passado, uma série que nós chamaremos de Deus em Julgamento. E essa série será baseada na exposição do livro do profeta Abacuque. Trata-se de um livro pequeno, de apenas 3 capítulos, e que faz parte daqueles livros que não são muito conhecidos. No entanto, ao longo dessa série, o pastor e eu esperamos mostrar aos irmãos o quanto Abacuque é atual e o quanto nós podemos aprender com esse profeta, com esse livro pequeno, preciosas lições, principalmente relacionadas ao nosso relacionamento com Deus por meio da oração. Por que eu digo isso? Porque o livro de Abacuque apresenta uma característica distinta dos demais profetas. Abacuque é estruturado no formato de um diálogo. Nesse diálogo, o profeta Abacuque conversa com Deus, expõe questionamentos, dúvidas ao Senhor, e o Senhor o responde. Ou seja, Abacuque não fala da parte de Deus ao povo, como era comum nos profetas, mas ele fala diretamente ao Senhor. Toda a linguagem inicial desses 4 versículos que nós trabalharemos essa noite é uma linguagem feita em primeira pessoa. Esse tipo de linguagem nos aproxima ainda mais do texto, daquilo que estava acontecendo com o profeta. É quase como se pudéssemos enxergar Abacuque em seu quarto, de joelhos, conversando com o Senhor. No sermão desta noite, o nosso foco estará no primeiro questionamento de Abacuque ao Senhor. Então vejam, o livro é estruturado no formato de diálogo, Abacuque fala, o Senhor responde, mas hoje o nosso foco estará na fala de Abacuque, na primeira fala, no primeiro questionamento. O Senhor vai responder a esse primeiro questionamento a partir do versículo 5, mas aí é assunto para o próximo sermão. Esta noite nós nos aproximaremos de um homem angustiado, incomodado com algo que o afligia e que, estando nessa condição de angústia, de aflição, se volta para o Senhor com uma oração íntima, sincera e cheia de temor. Ao nos aproximarmos de Abacuque, nós perceberemos que a condição dele é muitas vezes a nossa própria condição. Nós também temos dúvidas, temos questionamentos, ficamos confusos com determinadas coisas que acontecem ao nosso redor e a gente não entende. Em determinados momentos, se assim fosse possível, nós colocaríamos Deus em uma espécie de julgamento. Dessa forma, hoje nós aprenderemos que diante das nossas dúvidas, diante dos nossos questionamentos, dos incômodos e angústias, especialmente aqueles que estão relacionados ao mal e à injustiça ao nosso redor, nós podemos nos aproximar de Deus por meio de uma oração íntima, sincera e cheia de temor. Essa será a lição que nós aprenderemos esta noite. Nós trabalharemos o sermão em 2 partes. Então vejam, nós poderíamos tratar todos os 4 versículos como uma unidade, como de fato são. É Abacuque quem está falando do versículo 1 ao 4. Mas eu escolhi dividir o sermão esta noite em 2 partes.
Primeiro, nós veremos como, no versículo 2, Abacuque se aproxima do Senhor com intimidade e sinceridade. E depois, nos versículos 3 e 4, nós veremos sobre o motivo específico que estava afligindo Abacuque e o que ele esperava exatamente que Deus fizesse. Então, essa será a forma com a qual nós dividiremos o sermão desta noite. Olhemos então aí para o versículo 2. Observem nesse versículo que Abacuque faz duas perguntas ao Senhor. Primeiro, até quando, Senhor, eu vou clamar por ajuda e o Senhor não ouvirá? Segunda pergunta, até quando gritarei violência e o Senhor não salvará? Então, embora sejam duas perguntas que Abacuque esteja fazendo aqui, em essência, ele está fazendo o mesmo questionamento. E esse questionamento é, ele quer saber por que o Senhor não age diante de determinada situação que estava acontecendo ali na época. Isso é interessante porque revela uma dose de ousadia na linguagem de Abacuque. Afinal, nós não temos aqui um profeta que está questionando o povo, apontando o pecado do povo, como é comum nós encontrarmos nos demais profetas. O que nós temos aqui é um profeta questionando o próprio Deus a respeito da sua aparente falta de ação. Então, há nesse tipo de linguagem uma certa dose de ousadia. E o que essa linguagem nos revela? Primeiro, essa linguagem de Abacuque, no versículo 2, revela intimidade com Deus. Por quê? Primeiro, nós precisamos entender que a expressão até quando, Senhor, que aparece aí no versículo 2, não é algo exclusivo de Abacuque. É uma expressão que aparece em outros lugares da Bíblia, principalmente nos Salmos. E, normalmente, quando essa expressão aparece, nós temos ali uma pessoa que está em uma situação de angústia, de perigo, sofrimento e está clamando por ajuda. Por exemplo, no Salmo 6, versículo 3, um salmo de Davi, Davi diz assim, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? No Salmo 35, versículo 17, o mesmo Davi diz, até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles. Nos dois casos, nos dois salmos, Davi está nitidamente angustiado e o seu clamor é para que Deus o ajude. E diante da aparente demora do Senhor, Davi então clama, até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada diante do que está acontecendo comigo? Abacuque está em uma condição semelhante. E assim como Davi, ele nesse momento de angústia, de dúvidas, ele se dirige a Deus em oração, usando a mesma expressão. Até quando, Senhor? Agora, observem que tanto Davi quanto Abacuque estão se dirigindo ao Senhor. E isso é muito importante. Por quê? Porque Senhor é o nome por meio do qual Deus se revelou no contexto da aliança, como o Deus da aliança. Isso significa que ninguém poderia se dirigir ao Senhor em oração verdadeira se não pertencesse ao seu povo, se não confiasse nesse Senhor e se não tivesse intimidade com Ele. O Salmo 25, versículo 14, diz que a aliança do Senhor, vejam, seria conhecida por aqueles que tivessem intimidade com Ele. Então veja, o Salmo fala de aliança e ele diz, olha, as coisas que pertencem a essa aliança serão conhecidas, serão reveladas aos que têm intimidade com o Senhor. É por isso que, ao olharmos para essa expressão utilizada por Davi, outros salmistas, e aqui por Abacuque, nós podemos concluir que Abacuque tinha intimidade com Deus. Mas, em segundo lugar, essa linguagem do versículo 2 também revela sinceridade. Por quê? Porque Abacuque não está enrolando. Abacuque não está escondendo que tinha algo o afligindo, mas ele está sendo sincero. Ele está dizendo claramente ao Senhor que algo o incomodava profundamente, algo que estava enchendo o seu coração de preocupação. E esse algo que causava nele incômodo era intensificado pela aparente falta de resposta de Deus. Isso estava incomodando Abacuque. Estou clamando e o Senhor não escuta. Estou gritando desesperadamente e o Senhor não responde. As orações do profeta pareciam que não passavam do teto da casa dele, não alcançavam os céus. Os ouvidos do Senhor, a oração de Abacuque, pareciam estar fechados e o silêncio do Senhor incomodava o profeta. É interessante que o cenário que nós temos aqui
é bem semelhante a outros lugares da Bíblia. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, o Senhor se dirige a Moisés e diz assim: eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Êxodo capítulo 3 é um contexto em que você tem aflição, angústia, sofrimento, preocupação, e você tem um povo clamando. Esse clamor chega aos ouvidos do Senhor. E o que o Senhor faz? Ele ouve e desce para responder. Ele livraria o povo, salvaria o povo. Mas se lá nós temos uma oração, um clamor sendo respondido, aqui em Abacuque nós temos um homem aflito, angustiado, cheio de dúvidas, clamando, e aparentemente o Senhor não responde. E Abacuque está sendo sincero quanto a isso. Ele está sendo sincero ao apresentar o silêncio do Senhor como algo que intensificava a sua aflição. Como essa intimidade e essa sinceridade de Abacuque se aplicam a nós? Meus irmãos, nós não temos muitas informações a respeito de Abacuque. Sabemos apenas o seu nome e que o seu ministério foi voltado para Judá. Mas, embora estejamos distantes do profeta em relação à sua identidade, nós estamos bem próximos dele com relação aos questionamentos que muitas vezes também se levantam em nosso coração. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos em que não entendemos o porquê determinadas coisas estão acontecendo. Daí, como consequências, surgem dúvidas, preocupações, angústias que tiram o nosso apetite, ou em alguns casos aumentam o nosso apetite, tiram o nosso sono, tiram o nosso ânimo. O que fazer em momentos assim? O que fazer diante desses momentos cheios de preocupação? Uma das propostas do mundo para você que se sente assim é buscar aliviar toda essa angústia por meio de armas, por meio de ferramentas específicas que podem te ajudar a fugir da realidade difícil que você está enfrentando. Então, essa é uma das propostas do mundo para você que se sente assim preocupado. Existem algumas armas, algumas ferramentas que você pode utilizar, e essas ferramentas vão te ajudar a fugir um pouco da realidade que te incomoda. Entre essas ferramentas estão a bebida, a comida, o trabalho excessivo que vai ocupar todo o seu tempo e vai fazer você esquecer das preocupações, as drogas, o sexo, alguns medicamentos desnecessários e por aí vai. Tudo isso pode te dopar por alguns momentos, mas logo você perceberá que a realidade vai te alcançar, ela vai te pegar. As dúvidas, as angústias, as preocupações não vão embora tão facilmente. Isso porque nenhuma arma humana, nenhuma ferramenta humana pode alcançar o seu coração e trazer alívio verdadeiro a ele. Só Deus pode fazer isso. E Ele te concedeu uma arma muito potente, muito poderosa para alcançar esse alívio. Essa arma é a oração. Mas que tipo de oração? Que tipo de oração exatamente? Eu sei que todos vocês já ouviram algo a respeito da importância da oração na vida cristã, o quanto a oração é abençoadora para nós, um meio de graça e coisas assim. Mas sejamos sinceros, meus irmãos, apesar de tantas informações teóricas, todos nós precisamos confessar que, na prática, nós estamos muito aquém da vida de oração que nós deveríamos ter. E dois dos motivos que nos levam a essa condição são justamente a falta de intimidade e a falta de sinceridade em nossas orações. Talvez alguns em nosso meio estejam pensando nesse momento: você não sabe o que eu estou passando. Você não tem a mínima ideia do que eu estou passando, daquilo que me preocupa. Eu já orei por isso, mas nada mudou. Então não vem com essa de que por meio da oração eu vou alcançar alívio. Eu não quero mais saber disso porque isso não funciona comigo. Ou talvez você até creia que a oração é uma grande bênção, é um grande privilégio, mas essa bênção e esse privilégio são para homens como Paulo, Davi, Moisés, Daniel, Abacuque, ou talvez para homens como Calvino, Agostinho, Jonathan Edwards e por aí vai. Eles eram íntimos de Deus, mas essa intimidade não é para nós. Infelizmente, é bem provável que para boa parte de nós exista mais intimidade com amigos, com médicos, com terapeutas, com familiares, do que com o Senhor.
Nós somos capazes de abrir o nosso coração, derramar o nosso coração em uma sessão de terapia, mas não somos capazes de abrir o nosso coração diante do nosso Deus, do nosso Senhor. É por isso que, para muitos, a oração se torna mecânica, superficial, que só serve para alguns momentos bem específicos. Se este é o teu caso, aprenda com o profeta Abacuque essa noite a ter intimidade com o Senhor. Uma intimidade que te permite ser sincero com Ele. Não escondendo as suas angústias, não fingindo que está tudo bem quando o seu coração está sendo consumido por preocupações. Meus irmãos, ouçam bem o que eu vou dizer a vocês. Deus não espera que seus filhos tenham um sorriso falso cobrindo um coração partido. Deus não espera que os seus filhos tenham um sorriso falso cobrindo um coração partido. Ele não quer um relacionamento superficial com você. Lembre-se que Ele é o Senhor, o Deus da aliança, aquele que não fecha os ouvidos para as orações sinceras do seu povo. O Senhor não quer que os pais escondam as suas preocupações com os seus filhos. Se você é um pai ou uma mãe que está preocupado com o futuro do seu filho, com o desenvolvimento dele, com o progresso dele, com a segurança dele, não finja que está tudo bem. Diga ao Senhor, dê nome aos bois, e Ele o ouvirá. O Senhor não quer que pessoas que estão com alguma dificuldade física, na saúde, escondam as suas preocupações. Se você tem medo de um possível tratamento que você tenha que fazer, se você está aflito por causa disso, não finja que está tudo bem. Diga ao Senhor, exponha a sua preocupação e Ele o ouvirá. O Senhor não quer que jovens que estão lutando por um futuro no mercado de trabalho, que desejam um bom emprego, construir família, escondam as suas preocupações. Se você está apreensivo com relação ao seu futuro, não finja que está tudo bem. Diga ao Senhor em oração e Ele o ouvirá. Se você tem dúvidas sinceras, então pergunte ao Senhor em oração. Se você precisa que Deus haja em determinada situação específica, então clame por isso. Se você não entende por que determinadas coisas estão acontecendo com você, não reclame de Deus, mas reclame para Deus. Não é pecado nós sermos sinceros em nossas orações, muito pelo contrário. Quando oramos sem intimidade e sem sinceridade, pecados podem vir a acontecer. Quando não temos intimidades com o Senhor, quando não somos sinceros com Ele, como consequência surgem coisas como ansiedades, preocupações excessivas, achar que Deus não se interessa pelas coisas individuais da nossa vida, pelos detalhes da nossa vida, Deus está apenas preocupado com as grandes coisas do universo. É para isso que nós caminhamos quando não temos intimidade com o Senhor, e isso sim é pecado. Não é pecado termos intimidade e sinceridade com o nosso Deus em oração. Lembre-se, porém, que muitas vezes você precisará insistir em oração. Talvez assim como Davi, como Abacuque e como tantos outros, você também tenha que clamar: até quando, Senhor? Tenho clamado e o Senhor não tem escutado. Tenho pedido socorro e o Senhor não tem respondido. Lembre-se que nós temos a promessa de que o Senhor, o Deus da aliança, vai ouvir as nossas orações. Mas essa promessa não diz que Ele ouvirá quando nós queremos ser ouvidos e nem da maneira que nós queremos ser respondidos. Isso ficará bem claro nas próximas mensagens dessa série. A forma com a qual Abacuque se apresenta ao Senhor, apresenta essas perguntas a Ele, deixa claro que as suas preocupações não começaram na noite anterior. Aquilo que estava afligindo Abacuque não começou dias atrás, mas vinha se arrastando há muito tempo. E mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo diante do aparente silêncio do Senhor, o profeta continuou a orar de forma íntima e sincera. Por isso, não desista de orar após 2, 3, 4 vezes. Infelizmente, nós somos apressados, somos egoístas, queremos as coisas no nosso tempo. Se a resposta não vem agora, então, rapidamente deixamos de orar e começamos a procurar respostas em outros lugares ou a tentar resolver os problemas de acordo com a nossa própria força. Lembre-se da insistência de Abacuque e da expressão que ele utiliza: até quando, Senhor?
lembre-se da insistência do profeta e de tantos outros irmãos quando pensar em desistir de orar. Portanto, o que devemos fazer diante das situações angustiantes, preocupantes que muitas vezes afligem o nosso coração? Apresente tudo isso diante de Deus com uma oração íntima e sincera. Essa é a primeira lição. Mas uma segunda lição, intimamente ligada à primeira, é ensinada nos versículos 3 e 4. Neles, Abacuque revela exatamente o que o estava afligindo e o que ele esperava que o Senhor fizesse. Vejam aí os versículos 3 e 4. Duas novas perguntas são feitas pelo profeta do versículo 3. Primeiro, por que me fazes ver a iniquidade? Segunda pergunta, por que toleras a opressão? As duas perguntas revelam que Abacuque continua a questionar o Senhor sobre a sua aparente falta de ação. Para entendermos um pouco melhor o que estava acontecendo aqui, algumas informações contextuais são importantes. Existem algumas discussões sobre qual foi a época exata do ministério de Abacuque. Pelo menos 3 épocas são possíveis. Entre essas possibilidades, há uma que é vista com mais probabilidade por alguns comentaristas. Para eles, é muito provável, vejam, que Abacuque, em sua juventude, tenha vivenciado os bons dias do reinado do rei Josias. Josias foi um bom rei de Judá. Em seu reinado, o povo se voltou para o Senhor, para a lei do Senhor. No segundo livro das Crônicas, capítulo 34, é dito que, enquanto Josias reinou, o povo não se desviou do Senhor. É muito provável que Abacuque, quando mais novo, tenha vivenciado esses bons dias do reinado de Josias. Mas, após a morte de Josias, outros reis se levantaram. E o livro das Crônicas diz que esses reis fizeram o que era mal diante do Senhor. Entre esses reis estava um chamado Jeoaquim, que muito provavelmente era o rei na época do ministério de Abacuque. E de acordo com o livro do profeta Jeremias, que teve o seu ministério ali bem próximo de Abacuque, o reinado de Jeoaquim foi caracterizado justamente pelas coisas que Abacuque descreve nos versículos 3 e 4. Essas coisas caracterizavam a sociedade onde ele vivia. Quais coisas exatamente? Observem aí os versículos 3 e 4. No versículo 3, o profeta faz uso de 3 pares de palavras para descrever Judá. Como era Judá na época de Abacuque? Primeiro, iniquidade e opressão. Esse é o primeiro par. Segundo, destruição e violência. Terceiro, litígio e discórdias. Além disso, a palavra violência, que ele já havia mencionado no versículo 2, aparece 6 vezes em todo o livro. Então, isso deixa claro que violência era algo que intensamente estava presente naquela época. Essa condição deplorável do povo de Judá era o que estava causando o incômodo em Abacuque. Ele, que anteriormente havia vivenciado os bons dias do reinado de Josias, agora olhava para a sociedade onde ele vivia e o que ele enxergava? Injustiças, corrupção, opressão, um total desrespeito pela lei de Deus, de acordo com o versículo de número 4. Judá havia, nessa época aqui, se tornado um lugar onde o perverso parecia reinar. Não havia punição para o perverso. O justo nada podia fazer. A justiça já não existia mais. E o pior de tudo, parecia que Deus não se importava com o que estava acontecendo. Então vejam, toda aquela corrupção da sociedade incomodava o profeta, preocupava o profeta. Essa preocupação era intensificada, porque aparentemente Deus não se importava com o que estava acontecendo. E assim, meus irmãos, é revelado para nós, de forma mais clara, o que Abacuque esperava que Deus fizesse. Então, diante dessa corrupção, diante de tanta injustiça, o que ele esperava do Senhor? O que ele queria ver o Senhor fazendo? Ele esperava que Deus agisse com justiça, não permitisse que toda aquela injustiça continuasse. Ele esperava que Deus viesse e punisse o mal, punisse o perverso e não permitisse que as coisas continuassem daquela maneira no meio do povo de Deus. Mas há algo que nós precisamos pensar sobre este questionamento de Abacuque. Por que Abacuque esperava que o Senhor fizesse justiça? Por que ele esperava isso? Há injustiça lá fora, há perversidade, porque o desejo de Abacuque, o clamor de Abacuque era para que o Senhor o ouvisse e fizesse justiça. Embora possamos responder a essa pergunta de forma implícita aqui nos versículos 1 a 4, ela fica mais clara conforme o livro vai progredindo. Por exemplo,
Vejam aí comigo o versículo 13 do capítulo 1. Vejam o que Abacuque diz a respeito de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Vejam que Abacuque sabia muito bem quem era o Senhor que ele estava questionando. Abacuque sabia muito bem quem era o Senhor a quem ele estava dirigindo o seu questionamento. Ele sabia que o Senhor era santo e justo, de acordo com o versículo 13. Isso nos faz entender que o clamor do profeta, esse clamor dele aqui, tão ardente, tão intenso, não era fundamentado apenas em motivos individuais, mas tinha a ver com a própria natureza de Deus. Por ser santo e justo, Deus não poderia simplesmente deixar toda aquela injustiça acontecer e continuar. Deus precisava punir o perverso. Deus não poderia simplesmente ignorar todo aquele cenário. Por quê? Porque ele é santo e justo. Abacuque sabia disso. E por isso ele se sentia ainda mais incomodado, porque todo aquele cenário revelava práticas que eram totalmente contrárias à natureza do próprio Deus. Isso significa, meus irmãos, que a pergunta ou a expressão "até quando, Senhor?" não revela apenas intimidade e sinceridade, como vimos na primeira lição, mas ela também revela um zelo e um temor pelo próprio Deus. Abacuque, assim como os salmistas que usaram a mesma expressão, não estavam pedindo justiça por vingança pessoal, embora houvessem motivos individuais, mas principalmente eles pediam justiça, porque tudo aquilo que estava acontecendo afrontava ao Senhor, a santidade do Senhor, a justiça do Senhor. Portanto, não devemos pensar que o fato de Abacuque questionar o Senhor, aqui nos versículos 2 a 4, era sinônimo de uma intimidade qualquer. Sabe aquela intimidade que nós temos com o amigo do trabalho, com um irmão ou com algum parente? Não era esse tipo de intimidade que o profeta tinha com o Senhor. Essa intimidade era cheia de temor, pois ele sabia muito bem com quem ele estava falando. E aqui está uma segunda lição importante para nós. Nós vivemos em uma sociedade muito semelhante à sociedade de Abacuque. Diante de nós estão injustiças, opressões, e o perverso parece reinar sem ser punido. É bem provável que você, nesse momento, se lembre de algumas figuras do nosso país. É esperado que, diante de um cenário assim, da mesma forma que Abacuque, nós também nos sintamos incomodados com aquilo que está diante de nós. Esse incômodo deve ser algo comum entre nós. Vejam, se na primeira lição do texto, nós vimos que existem incômodos individuais e que esses incômodos individuais nós podemos colocar diante do Senhor, ao olharmos para a nossa sociedade corrompida, cheia de injustiças, esse deve ser um incômodo comum entre nós, povo de Deus. Ou seja, o clamor por justiça também deve ser o nosso clamor. E aqui vai um alerta. É preciso termos cuidado, pois em uma cidade como São Paulo, é muito fácil nós nos acostumarmos com toda a sujeira lá fora. Tanto aquela física, material, que está espalhada aí pelas calçadas, como aquela sujeira moral. É muito fácil, em uma sociedade como a que nós temos lá fora, nós nos acostumarmos com tudo isso. E a convivência natural com a perversidade, com as injustiças e a corrupção é um sinal de perigo, porque revela indiferença para com o nosso próprio Deus. Pois se você conviver naturalmente, sem se incomodar com o que você vê lá fora, você está aceitando aquilo que é contrário à própria natureza de Deus. Mas existe um outro risco que nós também corremos ao lidar com toda a injustiça ao nosso redor. O risco de nós tomarmos para nós a missão de estabelecer a justiça neste mundo. Esse é um risco que nós também corremos. Tomar para nós essa missão de estabelecer a justiça. Nas igrejas do chamado evangelho social, a injustiça nesse mundo é vista como algo que terá fim por meio das ações sociais da igreja. Então, eles olham lá fora, veem injustiças, como essas injustiças terão fim? Por meio das ações sociais da igreja. O engajamento nessas obras se torna, então, a missão principal da igreja. E assim, o evangelho da graça, o evangelho da salvação,
a necessidade do homem crer em Cristo para ser salvo acaba sendo deixado de lado. No entanto, ainda que as obras sociais possam e devam ser praticadas, elas não constituem a missão principal da igreja. É claro que, como o sal deste mundo, a igreja busca retardar o apodrecimento moral da nossa terra, da nossa sociedade, mas nós não somos aqueles que acabarão com esse apodrecimento. Não somos nós que estabeleceremos uma sociedade totalmente justa. Olhem para o profeta Abacuque. Abacuque em nenhum momento se apresentou como aquele que seria o responsável por fazer justiça. Ele não está clamando ao Senhor, me dê a chance, me dê a força para trazer a justiça à sociedade de Judá. Esse não era o clamor dele. Ele sabia muito bem quem era o único soberano responsável por isso. Quando nós nos esquecemos disso, nossa tendência é sempre a de nos revoltarmos de forma individual. Nós acabamos perdendo o equilíbrio e o controle diante de tantas injustiças. Por vezes, quando olhamos e nos esquecemos que é Deus quem trará a justiça, nós acabamos questionando o próprio Deus e colocando Deus em um tipo de julgamento. Dizemos, o Senhor não age? Parece que não está vendo o que está acontecendo lá fora. Ou se está vendo, parece que não se importa. Não adianta orar. Deus deve estar preocupado com outras coisas. No fundo, quando nós nos esquecemos disso, acabamos por desconfiar da justiça de Deus. Por isso, é muito importante atentarmos para essa segunda lição que aprendemos com Abacuque. A nossa aproximação a Deus por meio de uma oração íntima e sincera nunca deve ser feita sem o temor que é devido ao Senhor. Na verdade, o mesmo Salmo 25:14 que eu citei anteriormente, também diz que não pode existir intimidade com o Senhor sem temor. A intimidade com o Senhor está unida ao temor a Ele. Você tem toda a razão em se incomodar com tanta injustiça. Isso é esperado de você como um crente. Mas que esse incômodo nunca seja desconectado da natureza do nosso Deus. Que o seu desejo por justiça seja motivado não somente por motivos individuais, mas pela manifestação da justiça de Deus. E que a sua esperança para o fim de toda injustiça e de todos os males que estão lá fora não esteja em você mesmo, na igreja, mas no próprio Deus. É claro que nós não devemos apenas clamar por justiça, nós também devemos praticá-la, lutando por ela sem nos acovardarmos. A igreja é uma voz profética num mundo caído, cheio de injustiças. Sempre que possível, a igreja deve se manifestar de forma contrária aos males, às opressões, às injustiças e perversidades que ocorrem lá fora. Porém, precisamos lembrar que a igreja não é o agente que transformará esse mundo caído. Por mais que lutemos por justiça, meus irmãos, nós não somos capazes de promovê-la plenamente. Neste mundo, ouça bem, neste mundo sempre haverá injustiça. Mas ainda que isso nos incomode, nós não devemos ser levados ao desespero ou à falta de esperança, pois nós temos uma certeza, a certeza que a justiça virá. E por que nós podemos ter essa certeza? Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu pulei o versículo 1, propositalmente. Nesse versículo 1, a mensagem que é revelada ao profeta Abacuque é descrita como uma sentença, ou literalmente um peso, uma carga. Esse tipo de descrição é importante e nos ajuda a interpretar corretamente o texto que vem a seguir. Mensagens que são identificadas como ai ou sentença são mensagens pesadas, mensagens duras, normalmente apontando para o juízo que Deus já decretou trazer sobre uma nação, sobre um povo ou sobre alguém. Não são mensagens seguidas por um chamado ao arrependimento. Por quê? Você não vai encontrar um chamado ao arrependimento no livro do profeta Abacuque. Por quê? Porque Deus já vinha chamando esse povo ao arrependimento anteriormente. Agora veio a sentença. Isso significa que Deus já havia determinado fazer justiça na época de Abacuque. Deus não deixaria toda aquela injustiça que incomodava Abacuque sem ser punida. Como eu disse anteriormente, a partir do versículo 5, Deus vai responder a esse primeiro questionamento do profeta. E se você quer saber como que Deus vai responder a esse questionamento, como ele trará justiça nessa época, então fica aqui o convite para a próxima mensagem.
Mas hoje eu gostaria de encerrar o sermão, lembrando aos irmãos que o mesmo Senhor que puniria toda aquela injustiça aqui na época de Abacuque, também já decretou que irá punir toda a injustiça. Não apenas em Judá, não apenas no Brasil, não em um lugar específico, mas em todo o mundo. O mesmo Deus que já tinha decretado que iria trazer justiça na época de Abacuque, também já decretou que trará justiça plena a este mundo. Ele mesmo já escolheu o juiz que será responsável por trazer essa justiça. Peço que abram comigo em Atos capítulo 17, versículo 31, para encerrarmos o sermão dessa noite. Atos capítulo 17, 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Meus irmãos, lembre-se, quando Cristo voltar, toda a justiça será estabelecida, e todo o clamor por justiça será respondido. O clamor de Davi, o clamor dos outros salmistas, o clamor de Abacuque, o clamor de cada um de nós será respondido quando o nosso Senhor Jesus Cristo, o juiz escolhido por Deus, voltar. Enquanto esse dia não chega, continuemos então a orar ao Senhor com intimidade, com sinceridade e com temor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.